Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, que diz assim, por favor, me acompanhe. Josué falando ao povo de Israel. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e eu peço ao Senhor, ministra aos nossos corações, e que nós possamos sermos fortalecidos através deste momento, Pai, em que a Tua palavra será semeada, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, como nós estamos encerrando esse período de ministrações em relação às famílias, Deus colocou no meu coração esta passagem bíblica e algo que pode nos edificar bastante, que pode nos fortalecer. E eu vejo que essa declaração aqui de Josué é algo que nos leva a muitas conclusões, né? Nós podemos aprender muito através dessa declaração, em que ele declara que ele e a casa dele serviria ao Senhor. E eu fico imaginando esse homem falando, depois de tudo que ele passou, né? E ele estava comunicando isso, não era apenas por uma emoção, mas era uma convicção que ele tinha. E acima de uma convicção, esse homem ele tinha uma autoridade para falar aquilo que ele estava falando em relação ao povo de Israel. E esse homem ele tinha essa autoridade para falar, porque de fato, Josué foi aquele homem que viveu, servindo ao Senhor todos os dias da vida dele. Ele apenas confirmou, ele reafirmou o propósito que ele já tinha no coração dele, desde quando ele conheceu ao Senhor, quando ele começou a sua peregrinação diante de Deus, quando ele estava ali com Moisés. Então, meus irmãos, Josué, ele foi um grande exemplo em seu tempo, na sua história, na sua caminhada. E ele tinha exatamente autoridade para falar isso. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando nós anunciamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Nós não podemos falar exatamente de acordo com as nossas emoções, mas nós devemos falar em convicção. Né? E eu vejo que Josué foi esse homem, porque ele era convicto, porque ele demonstrava através das atitudes dele o que ele relatava. Vale destacar aqui que Josué foi aquele homem que quando ele anunciou esta verdade, ele declarou esta verdade, ele já era um homem já idoso e bem-sucedido. Ele era um homem próspero, um homem que tinha prestígio e tinha fama. E o que eu acho interessante é que nenhuma conquista pessoal diminuiu o seu propósito de consagrar a sua vida e a vida de sua família a Deus. O que Josué demonstra aqui, que o coração dele estava voltado para glorificar a Deus todos os dias. E foi assim na vida dele. Foi assim até o final. A palavra de Deus diz que Josué, ele faleceu com 110 anos. Um homem que viveu bastante, mas uma vida frutífera. Uma vida que glorificou o nome do Pai. Em relação a essas verdades,
eu gostaria de falar alguns ensinamentos que Josué deixou em sua peregrinação, e se com certeza nós aplicarmos em nossas vidas esses ensinamentos, certamente seremos bem-sucedidos. Não só na minha vida, mas também dentro da minha família, no meu contexto familiar. Então, a primeira coisa que Josué, ele nos ensina que nós, como cristãos, e fazemos parte de um contexto, de uma vida, dentro de uma família também, Josué ele nunca desistiu. Algo simples assim. Ele nunca desistiu. Acho interessante que se nós olharmos na vida de Josué desde o início, desde quando ele assumiu o posto de Moisés, ele enfrentou dificuldades. A primeira coisa, logo após, quando Deus falou com ele, quando ele começou a caminhar, chegou a dificuldade na casa dele. Chegou dificuldade na sua vida. E foi um homem que não desistiu. Eu acho interessante, meus irmãos, que existem muitas pessoas, e pessoas que também fizeram parte da vida de Josué, que quando chegou as dificuldades na vida deles, eles desistiram. Eles se prostraram. Eles abriram mão das promessas de Deus. Eu quero deixar bem claro para vocês que as promessas de Deus, elas vão ser cumpridas na sua vida, como foi feita na vida de Josué, se você não desistir, como Josué não desistiu. Simples assim. Porque às vezes, meus irmãos, dependendo das circunstâncias das nossas vidas, é mais fácil desistir do que prosseguir. É mais fácil. Às vezes nós estamos passando uma turbulência tão grande em nossos corações, turbulência tão forte em nossas vidas, no contexto familiar, ou então num contexto familiar mesmo, ou no contexto familiar ou no contexto pessoal, nós desistimos de algo que nós podemos conseguir, algo que nós podemos conquistar. Mas o peso ele é tão grande, o peso era tão grande que você não consegue, porque o peso da responsabilidade, o peso que está sobre você é tão grande que você acha mais fácil desistir do que você prosseguir. E Josué nos ensina que ele não ficou preso e nem limitado pelas circunstâncias difíceis. Ele foi. Ele foi. Eu quero dizer apenas uma palavra simples para vocês. Continuem. Não desistam. Fiquem firmes. Eu não sei como é que está a situação da sua vida hoje, no contexto familiar ou no seu contexto pessoal, mas não desista. Eu sei que existem situações que são mais fortes do que nós, mas é onde Deus opera. Quando as circunstâncias elas estão favoráveis a nós, nós conseguimos lutar sozinhos. Mas quando as coisas estão difíceis para nós, queridos, nós não sabemos como fazer, nós não temos mais capacidade de lutar, força para continuar, é onde Deus move, é onde Deus age. É assim onde nós experimentamos a graça, a misericórdia e o poder de Deus. E é onde nós conquistamos as promessas de Deus. Então, queridos, não permita que você venha desistir, independentemente da circunstância a qual você está vivendo, pela qual você está vivendo. Amém? Que seja assim na sua vida. Uma situação difícil que Josué passou logo após a promessa de Deus sobre a vida dele, foi a entrada em Jericó. Ali ele saiu, na hora que ele foi alcançar a terra prometida, as bênçãos de Deus, o maná acabou, e ali ele tinha que conquistar a terra para produzir o seu fruto, para poder comer. E ali ele tinha uma grande muralha, um grande desafio. As coisas ficaram difíceis para ele, e no entanto ele não desistiu. Josué ele poderia desistir lá no início, mas no entanto ele não desistiu. Ele foi e viu
um milagre acontecer. Gente, se nós olharmos, observarmos o que Deus fez ali em Jericó, é algo que se nós não crermos nesta palavra poderosa, a gente não acredita. Aquele povo, ele caminhava com fé. Simplesmente eles marcharam, eles deram voltas. E a partir do momento quando eles terminaram de obedecerem à voz de Deus, eles não desistiram. Eles foram e eles viram as coisas de Deus acontecerem na vida deles. Portanto, meus irmãos, quero dizer algo que você deve colocar em prática na sua vida. Você tem que lutar para ter uma vida abençoada. Você tem que lutar para ter uma família abençoada. E se você lutar, com certeza você experimentará algo maravilhoso de Deus. Toma essa atitude na sua vida. Outra coisa que nós podemos relatar aqui em relação à vida de Josué. Não cobice os bens deste mundo. Esse é o exemplo que Josué colocou diante da sua vida para que nós possamos, de uma certa forma, copiá-lo e para sermos abençoados. Não cobice os bens deste mundo. Eu quero que você compreenda que as coisas que tentamos alcançar para nós mesmos podem enfraquecer seriamente a nossa caminhada com Deus. Então vamos prestar muita atenção. Como é que está o nosso coração? Porque a cobiça desse mundo pode levar você e a sua família a uma destruição. Essa destruição que eu quero falar para vocês é o propósito de Deus, que Deus tem para vocês. Muitas vezes, por conta de uma situação em que nós estamos vivendo, nós saímos do propósito de Deus por conta de uma cobiça. E é algo que é muito sutil, que é algo que muitas vezes a gente nem percebe que estamos fazendo e correndo grande risco de nos perdermos. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Vamos ler comigo, por favor. Josué capítulo 6, versículo 17 ao 19. Que diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente, preste atenção, guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Agora vamos lá. Capítulo 7, versículo 1 ao 6, que diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Olha aí. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde.
E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos, como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Meus irmãos, está aqui um contexto em que apenas uma pessoa, por conta da sua cobiça, ele destruiu todo o seu povo, por conta de uma cobiça. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Às vezes, uma cobiça, nós podemos destruir as nossas, por conta da cobiça, nós podemos destruir as nossas famílias, a nossa vida e também toda a nossa família. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos analisar da forma como nós estamos andando todos os dias para não cairmos em tentação. A palavra de Deus ela é muito clara quando Tiago ele diz que nós não podemos ser amigos deste mundo. Porque quem é amigo deste mundo não pode ser amigo de Deus. E uma coisa que rouba o nosso coração das coisas de Deus, do propósito de Deus, é a cobiça, meus irmãos. Então vamos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós cobiçamos até coisas lícitas. Mas essa coisa lícita, ela rouba o nosso coração diante de Deus. Coloca esse seu plano na frente de Deus, aonde vira uma cobiça e aonde você se perde. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado. As coisas do mundo roubam o nosso coração. E diante de Deus, nós nos tornamos pessoas egoístas. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Terceiro ponto, que eu gostaria de destacar em relação à vida de Josué. Espere sempre a ajuda de Deus quando você o seguir e quando os seus caminhos o agradarem. Vamos ler, por favor, capítulo número 8, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Meus irmãos, Josué foi aquele homem que esperou a ajuda de Deus. Esse homem, ele conseguiu a ajuda de Deus porque a vida dele agradava a Deus. E nós podemos ver através deste capítulo que Josué, ele foi abençoado por Deus. Por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Josué era aquele homem íntegro diante de Deus. Ele tinha um coração submisso a Deus. Isso é algo muito interessante para nós, porque na nossa caminhada cristã, nem sempre, meus irmãos, nós conseguimos seguir a Deus verdadeiramente. Estou sendo bem real aqui com vocês. Muitas vezes, na nossa jornada cristã, nós saímos da presença do Pai. O nosso coração sai da presença de Deus e isso causa algo terrível para todos nós. E Josué,
é uma pessoa que nos abençoa e nos confronta muito, que nós devemos seguir seriamente, sempre observando os nossos caminhos, como nós estamos andando. Será que nós, como cristãos, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida pessoal, nós estamos agradando a Deus? Eu quero deixar vocês bem confrontados esta noite, meus irmãos. Eu quero que vocês coloquem o seu coração primeiramente voltado a agradar ao Senhor e não agradar em pessoas. Agrade a Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se você agradar a Deus, você pode ter certeza que você pode esperar que Deus estará abrindo as portas para vocês, independentemente da situação de vida que você está vivendo. Se você é fiel, Deus é fiel. Ele vai te abençoar. Ao longo da vida de Josué, nós podemos ver que ele teve uma vida abençoada, porque ele teve uma vida submissa ao Senhor. Era um homem que dependia do Senhor todos os dias. Era um coração que era firmado na rocha. Esse homem, ele tinha uma vida na presença de Deus, uma caminhada espiritual. Em consequência disso, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, eram derramados sobre a vida dele. Então, queridos, vamos ser como Josué, um homem que teve uma vida longa, com uma jornada muito difícil, mas nunca abriu mão da verdade de Deus e nunca quebrou os seus princípios. Em relação ao contexto familiar, existem hoje muitos princípios sendo quebrados dentro de uma família. Hoje as coisas estão sendo invertidas. Falamos hoje pela manhã que um lar abençoado é quando um esposo ele é um verdadeiro esposo, que abençoa a sua esposa, que abençoa a sua mulher, que tem paciência em ouvir a sua esposa, que falam palavras gentis, que são verdadeiros, não há grosserias, não há paciências, falta de paciência. Então, queridos, existem esposas mais que não se submetem ao seu marido. Então, esses são princípios quebrados. Agora, se esses princípios são quebrados, como que Deus vai agir dentro do seu lar? Me explica. Como que você pode esperar no Senhor se você não está fazendo a sua parte? Hoje tem pais que levam seus filhos à ira, em vez de abençoá-los, ensiná-los e caminhá-los, mas provocam seus filhos a uma ira. E os filhos nascem aí, revoltados, sozinhos, enfurnados ali num computador, numa internet. Então são princípios quebrados. E Josué foi aquele homem, exatamente aquele homem, que ele não quebrou princípios, e ele foi ajudado por Deus. Amados, vamos pensar, vamos refletir, como estamos caminhando, como nós devemos esperar no Senhor. Quarto ponto, que a vida de Josué ela nos ensina, pode nos ensinar. Procure o Senhor através de orações, para cada decisão que você tomar. Conversa com Deus, meus irmãos. Vamos conversar com Deus.
Existem decisões em nossas vidas que nós não consultamos Deus e nós levamos tanto prejuízo. Às vezes uma decisão errada, um passo errado que nós damos, nós voltamos 100 passos, 200 passos para trás, por causa de uma decisão errada. E nós pagamos um preço muito caro, por conta de um coração que não está voltado para o Senhor, para conversar com Deus. Gente, quando nós olhamos para a vida de Josué, Josué ele tinha um relacionamento com Deus. Antes de você ter uma relação com seu cônjuge, com seus filhos, eu quero dar uma dica para vocês. Se relacionam com Deus em primeiro lugar. Fale com Deus todos os dias. Peça para Deus te dar sabedoria, e diz a palavra que Ele o dá. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus que você possa tomar as decisões conforme a vontade dEle, o plano dEle e os propósitos dEle. Josué foi esse homem. Ele conversava com o Senhor. Achei uma passagem linda quando ele conversa com o Senhor, que está lá no capítulo 10, versículo 12 e 15, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor. Olha que bacana, olha o diálogo, olha a intimidade. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Queridos, isso é algo maravilhoso. Então nós precisamos ter esse momento, conversar com Deus, colocar os nossos corações direcionados para o Senhor. Eu quero que você saiba que nós, eu e você, nós erramos. Nós erramos muito. Nós não temos, como se diz, condições nenhuma para tomarmos decisões sozinhos. Nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos nos orientar diante de Deus. Nós não podemos tomar decisões fora da presença de Deus e nem fora da sua palavra. Nós precisamos ter essa comunicação com Deus. Josué não apenas orava ao Senhor, mas ele meditava na palavra de Deus. Existem muitas coisas que na palavra de Deus nos orientam a não pecarmos, a não errarmos. E Josué, quando ele teve o seu chamado, uma das coisas que Deus falou com ele: medite na tua palavra, na lei do Senhor, dia e noite, para que te prosperes e que vença o dia mau. Então, meus irmãos, vamos procurar o Senhor. Seja fiel, cuidadoso para aplicar toda a palavra de Deus na sua vida. Seja fielmente cuidadoso. Siga-o todos os dias, com seu coração e com sua alma. E o fato é que eu gostaria de desafiar vocês essa noite. Nem sempre nós oramos e nem sempre nós lemos a palavra. E é por isso que muitas vezes nós entramos numa enroscada, em problemas. Então, queridos, quero dizer para vocês: siga a Deus de todo o seu coração e seja devoto a Ele. Seja devoto. Busque a Ele todos os dias. E com certeza você receberá uma rica herança. Amém? Graças a Deus. E por fim, outro ensinamento que Josué pode nos dar através da sua vida: pratique regularmente a memorização e meditação da Escritura. Determine de antemão colocá-la em prática.
você pode ter certeza que você estará garantindo o seu sucesso. Se você quer ter sucesso, eu não estou falando de bens, tá? Não estou falando de coisas deste mundo, valores deste mundo. Mas eu estou falando da sua vida diante de Deus. Diante da glória de Deus. Diante do propósito de Deus que há na sua vida. Vocês têm que praticar regularmente e memorizar a meditação da Escritura. Determine de antemão colocá-la em prática. Isso vai garantir o seu sucesso. E nós podemos ver o que Josué relatou. Por fim, na sua vida. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porque naquele tempo, meus irmãos, naquele momento, naquele período em que ele estava vivendo ali, existia um contexto de uma idolatria muito grande. Um povo pagão vivendo ali e estava influenciando o povo de Deus a viverem o propósito de Deus, os planos de Deus. Mas Josué, ele era um homem tão enfatizado na palavra, ele era tão voltado para a palavra, que ele não se contaminou. E ele simplesmente relatou aquilo que estava no coração, o que ele recebeu diante de Deus, quando Deus falou com ele. Vamos ler no versículo 7 e 8 do primeiro capítulo de Josué, que diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É apenas isso, meus queridos. Você pode ter certeza de uma coisa, que Josué, ele era aquilo que ele alimentava. E nós vamos ser aquilo que nós alimentamos. Agora, para sermos bem-sucedidos diante da glória de Deus, se você quer ter uma família bem-sucedida para a glória de Deus, nós precisamos praticar regularmente e memorizar a meditação da Escritura dentro da sua casa e na sua vida. Amém? Espero que vocês, queridos, possam sair desses momentos aqui que nós tivemos, aplicando a palavra de Deus para as famílias, que vocês possam sair daqui como famílias fortes, famílias tementes ao Senhor, famílias que verdadeiramente buscam a presença do Pai e cumprem o propósito de Deus. Vou falar novamente, o maior projeto de Deus para as nossas vidas é a nossa família. Esse é o plano maior de Deus. Então vamos fazer a nossa parte, que com certeza nós seremos bem-sucedidos. Nós veremos a glória de Deus através dos nossos filhos, através dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Nós vamos sermos bem-sucedidos em nossa vizinhança, em todos os lugares onde estivermos, até na própria igreja. Até na própria igreja. Até na própria igreja nós seremos exemplos, né, de uma família que vai abençoar as outras famílias para buscar o Senhor. Que seja assim no nosso meio, amém?